professor, estamos transmitindo e gravando. Ok, boa tarde a todos. Estamos aqui em reunião formal, a 150ª ordinária da CCP PPGAL. Estamos com o quórum completo, com a titular Adriana Fiorani sendo substituída pelo discente Ademar Alves Vilarim. Tudo bem? Assuntos gerais. Assuntos diversos. Apresentação de resumo dos recursos financeiros disponíveis visando o planejamento do uso. Pode abrir para a gente? Matheus. Quer ajuda para a apresentação, professor? Eu quero. Bom. Os dados estão claros aí, né? Acredito que sim, só é sempre importante deixar claro que são duas fontes de recursos diferentes, né, do CAPES que o programa possui. Essas daqui são as verbas através do PROAP da CAPES, e essa última coluna aqui é a verba de apoio, cuja fonte de recursos são as inscrições em processos seletivos dos alunos, né. Todas elas são divididas anualmente pelo programa, né. E aqui estão os valores distribuídos inicialmente para cada docente, né? Ou transferências, né? Como no caso da Adriana, a professora Adriana, ela está com um saldo maior aqui porque ela recebeu transferências de outros docentes, né? E Até falando nisso, Matheus, depois eu vou querer ir aí. Eu sei que essa semana, pelo falecimento da mãe da Lu, ela está afastada e você talvez esteja sobrecarregado. Se não for ideal, eu queria ir amanhã um horário para a gente fazer uma devassa de tudo que eu tenho para poder ver se eu já faço as coisas, se eu vou mesmo para esses Estados Unidos ou se eu desencano, né? Porque se não der para pagar, eu não vou. Professor, eu só vou saber falar para a senhora das verbas do programa, tá? As verbas. Então é melhor esperar a Luciana voltar, né? Sim, sim. Ou verificar com, Tá bom. Eu não sei, o financeiro provavelmente são controles não, internos. Não, era a Luciana que estava cuidando, e aí não era a Lu que estava cuidando, e com esse afastamento por conta da mãe dela, acabei ficando sem saber. Mas depois eu vejo. A mãe da, de todo modo, a mãe da Luciana aí... Pode falar, Ademar. A mãe da Luciana aí do departamento faleceu, é isso? Terça-feira. E a semana passada ela já estava afastada porque ela estava cuidando da mãe doente. Na verdade, ela fez uma cirurgia. Eu não sabia, não. Uma cirurgia nos olhos. Ela já estava afastada para fazer a cirurgia nos olhos. Durante a convalescença dela, a mãe morreu. Isso. Veja que o Murphy está mesmo empenhado, né? Mas, enfim. Mas a mãe dela estava doente fazia tempo já também, né? Ela já estava acompanhando a doença da mãe fazia tempo, enfim. Mas, enfim, o departamento deixa para lá, agora estou confundindo, né, a figura de coordenador de chefe. A gente mandou uma coroa de flores em conjunto, né, diretoria e departamento, para o velório da mãe da Lu. Bom, mas, de todo modo, quer dizer, essa tabela aí a gente combinou um tempo atrás de sempre apresentar para os professores com aquela ideia de a gente pedir, né, para os que não usam as verbas, se possível, abrirem mãos para os professores que têm demandas, né? Essa basicamente é a ideia. Mas, de todo modo, quem está usando ainda é pouca gente, né? Alexandre Bevilacqua, quem está aí? Aqui estão todos os docentes do programa, professor. Entendi. Só tem um detalhe que a professora Luciana e o professor Marcelo Marques, como eles são externos, eles não podem utilizar os recursos da USP, né? Eles só entram nos recursos do PROAP. Então, quem usou até agora foi eu, a Cláudia, a Janaína, a Marina... Tenho uma dúvida. Vocês conseguem me ouvir? Sim. Tá. Nós não teremos mais, Matheus, aquelas verbas, aquelas chamadas de tradução? Com aquela outra verba, PROAP? Ou ela foi integrada nisso aí?
Não tem mais aquela verba lá, já foi recolhida, né? Pelo menos até onde a gente ficou sabendo, né? Mas aqui tem essa coluna aqui, ó. Ela é para uso de serviços de terceiro, pessoa jurídica, para produção, revisão, Sim. tradução e editoração. Então, É vocês que podem a usar esse gente, valor. que a gente pegou o saldo e dividiu pelos docentes. A minha pergunta é: vai vir alguma verba extra do PROAP Não, que a gente vai poder usar para tradução ou ela já foi não. distribuída? Já É foi, essa né? aí, cada um tem Tá. 1.511, professor. Então, agora minha outra dúvida. Tem uma orientanda do Jorge, que escreveu um artigo junto comigo com o Jorge. A gente quer usar a verba dele para fazer a tradução, que eu vi agora que tem saldo aí. Provavelmente ele não vai usar. O João pode autorizar, João? Como é que vai fazer na ausência do Jorge? Acho. Uma boa pergunta, não sei. Essa distribuição entre os docentes, ela é informal, né? É uma política interna do programa. Não é informal. O Jorge é coautor do artigo. Não, estou Então eu falando quero usar a essa verba divisão. dele. Não. Estou falando essa divisão. O teu Então eu protocolo de entendo. autorização, Jana, é isso. Não, é porque eu vou ter que mandar o e-mail, ele não vai mandar e-mail. Então eu vou ter que Isso. mandar o e-mail pedindo, mas eu não quero que use a minha verba, eu quero que use a verba dele. É o que eu estava explicando. Essa divisão entre os docentes, ela é informal perante a CAPES, ela é interna, né? É uma deliberação de vocês, da coordenação. Então, eu entendo que a qualquer momento, em situações específicas, a coordenação pode, sim, autorizar o remanejamento dos recursos, né? Tá bom, então eu mando, por ele estar em licença, eu peço então para o João autorizar. Isso justifica, né? Acho que é legal um pedido do aluno também, né? Demonstrando que é um orientado dele, né? Orientada dele. O professor João analisa, se estiver de acordo, mandamos aqui para o pessoal do apoio ao pesquisador fazer a execução da verba. E essa verba, nós vamos ter que fazer as chamadas de preço ou vai funcionar de uma maneira diferente? Isso aí está naquela orientação que eu passei para vocês. Sempre que querem usar a verba, a primeira coisa é falar com o pessoal do apoio, porque as políticas de uso, política financeira, eles que vão saber dizer. Mas eu já conversei com o Paulo sobre isso e, pelo que eu entendi, vocês podem, nesse caso aqui, indicar quem é que vai fazer a tradução. É bem flexível o uso dessa verba, tá? Mas por segurança, professora, depois fala com o Paulo, tá? Combinado, obrigada. Tudo bem? Só um feedback, professor. A gente tinha deliberado na reunião anterior, né, que seria enviado isso para todos os docentes e alunos, né? Aí na última reunião foi deliberado que não precisa mais mandar para os alunos, bastaria apresentar nessa reunião, né? Para a gente verificar a eficiência disso, né? Só que agora, por exemplo, a gente tem 0 pessoas assistindo, né? E quando a gente mandou isso para os alunos, o uso foi bem efetivo. A gente teve bastante pedidos de alunos, tá? Para vocês só depois, se for o caso, reavaliarem a forma de apresentação desses valores. Eu acho que pode continuar do jeito que está e funciona por demanda, né? As pessoas ligam aí, como é que está a disponibilidade, pronto. Bom, a Demar também é representante dos alunos, né? Qualquer coisa, a Demar vai ter sempre essa planilha aí na pauta, né? Na pauta disponível, Então isso. você pode encaminhar para os alunos se quiser também, né? Isso, pode ser também. Tudo bem? Estão cientes? Podemos seguir? Obrigado. Item 1.1.2, desligamento do estudante de doutorado, Daniel Camargo Maganha, orientado pelo professor Marcelo Marcos Piva de Maros. O estudante foi aprovado em processo seletivo na FED de São Paulo e está mudando para lá. Uma pena, o Daniel foi meu aluno, muito bom aluno, mas passou no programa na FED de São Paulo, sob orientação do professor da área de recursos humanos, Joel Dutra. E optou para ir para lá, inclusive já aproveitando os créditos feitos aqui. Tudo bem? Também é uma ciência, né? Porque não temos muito que... referendamento da seleção interna para edital Pró-Reitoria de Pós-Graduação, 38 de 2022, mobilidade discente pós-graduação, Universidade de Salamanca.
Como é que ficou, Matheus? Nós tivemos as indicações, mas parece que já foi a seleção, é isso? Foi essa a ordem. Acho que a professora Adriana Caldana falou durante a reunião da congregação que foram, Não teve ninguém da fé. aceitos outros alunos. Na verdade, essa é a né? nossa lista, juntou com a da contabilidade, mas ninguém foi escolhido. Não, mas juntou com a da USP inteira, e não teve ninguém da fé, Ribeirão contemplado. Mas a Bárbara está feliz da vida. Ela conseguiu o print, ela e a Fiorani, então elas estão felizes da vida. Todo mundo print, então elas estão felizes da vida, nem precisou dessa de Salamanca aqui. Referendado. Todo mundo menos as Até, gêmeas. professor João. Verdade. Até, professor João. Se eles tivessem deixado mandar mais, elas teriam conseguido. Até... Perdão. Pois não, Ademar. Até nesse momento você até comentou assim, uma pena, a gente trabalhou e lá durante a reunião da congregação. Lembra, né? Mas sim, muito legal estranho. Tem um fenômeno, eu vou resmungar que os microfones captam todos. Exatamente, então, você comentou do seu resmungado. Pois é, mas tá bom. Mas, de todo modo, continua. Eu acho que os protocolos estão bons, né? E a gente está fazendo justiça aqui, enfim. E tem 1.1.3, referendamento da seleção interna. Não, já foi. 1.1.4, referendamento da seleção interna. Foram os dois? São dois editais diferentes, professor. Um é uma mobilidade específico para a Universidade de Salamanca, o outro é uma mobilidade de Santander, que era para qualquer universidade de renome, né? E esse a gente só podia indicar um nome. O outro a gente mandou por uma ordem, né? Esse tinha que selecionar. Esse também saiu o resultado, não saiu? Isso, pelo que a Luciana me passou, o senhor também decidiu a de referendo. Né? Sim. Esse aqui. Acho que só teve uma inscrita para esse, né? Se eu não me engano. É uma das gêmeas, né? Isso. E a outra gêmea vai junto com ela. Vai? Vão meiar. Porque o quarto da República. Eles precisa de um dinheiro para passar alguns meses, né? Então elas vão dividir. As duas foram aprovadas lá. Em corpo. Ô, Janaína, a gente não pôde mandar toda a nossa lista de interessados, e aí elas ficaram sem, mas assim, a gente sabe se teve sobras na USP? Teve. Olha, eu acho que teve, eu não sei dizer quantas, mas eu sei de unidades que não mandaram nenhum nome. Então, na última conversa que eu tive com a Mauri, e que a gente conversou com o pessoal lá do Print, disseram que tem uma possibilidade de lançar um outro edital ainda este ano. Uma repescagem, né? Fazendo novamente. Só para vocês terem uma noção, o edital dizia para a área de saúde aqui 188 vagas, 188 bolsas. Eu contei manualmente, deu um pouquinho mais de 100, mais ou menos 100 só. Ou seja, só aqui sobraram 88 bolsas nessa área. Eu não olhei se todos eram de 6 meses, né? Porque isso são bolsas de 6 meses e, eventualmente, o aluno podia pedir por 12 meses, né? Utilizar as duas cotas. Mas eu olhei por amostragem, não tinha nenhum pedido de 12 meses. Ou seja, em teoria, aqui sobrou cerca de 80 bolsas. Na farmácia, me parece que todos foram com 1 ano e ainda sobrou. Então, tem chance ainda de ter um follow-up aí. Tá bom. E tem 1.1.5, medidas para afastamento. Professor, desculpa, acho que o Ademar levantou a mão. Ademar, desculpa, fala.
A questão do Santander é que o recurso é R$ 22.000, né? Então, e com o dólar e o euro nesse preço, então acaba que os alunos têm que desembolsar dinheiro, né? Então, eu acho que é por causa disso que tem essa demanda, né, baixa, né? Então, acho que é por causa Mas eu disso. recebi manifestação dos alunos que até o PDSE, o valor das bolsas, tá muito baixo. O custo de vida aumentou muito. Vários países da bolsa praticamente não é suficiente para custear tudo que o aluno precisa. Bom, quando eu fiz intercâmbio, a única coisa que eu ganhava mesmo era só a taxa, a, a taxa escolar, o resto eu tinha que cobrir. E foi assim. Acho que, na Eu brinco verdade, que eu fui com a Bolsa Visa. Eu trabalhei 3 anos e fui com meu dinheiro. é isso. Então, na verdade, assim, todo mundo quer tudo, né? Mas já é bastante razoável, né? O que se recebe, né? Enfim, algum investimento acaba sendo inevitável. É que o perfil dos estudantes mudou também, né? Ainda bem, né? Olha, cara, eu vou te falar, eu trabalhei carregando móveis lá na. Eu acho que mudou mesmo, os caras não estão afim de, né, fazer. Ganhar dinheiro colhendo uva, né? Bom, enfim, tinha essas possibilidades. Mas, bem, enfim, mas isso não é assunto aqui. Tudo bem? Podemos andar? Sim. E tem 1.5 medidas para afastamento do orientador professor Jorge Caldeira relacionadas aos orientados atuais. Na verdade, a gente não sabe muito bem o que fazer, porque oficialmente o Jorge tem um afastamento de 3 meses, com direito, obviamente, à renovação. Ele vai passar por nova perícia, acho que a cada 3 meses, né? Então, a gente não sabe se o afastamento do Jorge é temporário e ele volta às suas funções daqui a 3 meses, ou se ele vai renovar daqui mais 3 meses, ou de repente ele não volta mais, a gente não sabe prever o futuro. O fato é que os alunos que ele tem em carteira como orientador, tem alguns que estão com algumas urgências. Então, a lista está aí, né? De quem são os alunos, qual é o curso, o início da contagem do prazo de inscrição para qualificação. No caso do Carlos, ele já depositou, é isso, né, Janaína? Você falou para mim? Eu conversei com o Matheus, né? E a gente estava vendo que, inclusive, vai ter que ser talvez uma decisão aqui da CCP de indicar alguém para o lugar do Jorge para a banca, porque ele já depositou, é isso, Matheus? Ah, era esse item da pauta? Ué, o que aconteceu aí? Eu não sei. Matheus está ouvindo? Matheus? Desligado. Não é o caso do Carlos, professor. O caso é da Maria Dinardi, porque ela se inscreveu para qualificar. O Carlos, eu estou procurando aqui, acho que ele não depositou ainda, mas deve estar Não, em então vias ele de não depositar. depositou, mas ele já qualificou há muito tempo e Ah, ele ele já já estava. está qualificado. O Carlos já, ele é o mais Sim. antigo, então Ah, ele então deve tá. estar para São dois terminar. alunos já qualificados, professor. O Carlos Eduardo Paro E a e a Natália Natália? Munari Pagan. Então, esses dois para qualificação não tem problema, né? Os prazos de depósito deles também estão relativamente tranquilos, né? A grande questão é que às vezes o aluno ele tem outras coisas que ele precisa fazer antes de depositar, né? Por exemplo, submeter artigos, né? E o próprio andamento da pesquisa, né? Acho que seria importante verificar com esses alunos se vai comprometer alguma coisa esses 3 meses, né? Então a gente não tem nenhum caso crítico aí. A Maria Eduarda, Tem a Maria Eduarda, porque ela vai qualificar agora e o Jorge não vai poder. mas ela depois. Então, ela se inscreveu. Se inscreveu, tá aqui na pauta para a gente aprovar a banca dela. Então, esse é o único caso que é o caso mais crítico, né?
A Thaís Helena 0 também teria que se qualificar agora, mas ela Ela acabou de enviar, tá? Inclusive nessa pauta, para a gente referendar o pedido de prorrogação, né? Então, em teoria, esse prazo aqui dela vai ser prorrogado por 2 anos. Então, Né? João, Natália e Thaís. Não, João e Natália já têm a prorrogação garantida, tanto de qualificação como de defesa final, não é isso? Isso, eu não sei se a qualificação também, mas o prazo de qualificação. A Natália já qualificou, né? O João, o prazo de qualificação dele é janeiro do ano que vem, né? Entendi. Então pode ser que se o afastamento dele perdurar durante o ano, né? Aí ele pode ter problema. Então, mas olha, nesse caso a gente tem que esperar esses 3 meses do Jorge aí, meu. Eu acho que não dá para antecipar. Bom, essa é a minha opinião, né? Quer dizer, eu abro aqui para o conselho, se vocês têm alguma outra sugestão Eu tenho alternativa. uma sugestão, João, até que eu tinha comentado com você. Talvez alguns alunos, principalmente os mais recentes, não saibam nem que o Jorge está afastado. Então, eu acho que poderíamos mandar um e-mail mesmo para os alunos dele, para todos esses aí, comunicando que o afastamento dele vai formalmente até o dia tal, e qualquer demanda tem que entrar em contato com a coordenação, assinar documento. Se o aluno estiver preocupado com o andamento da pesquisa ou dos artigos, aí a gente vê como faz para resolver. O Carlos já está terminando, o João Lucas e a Natália eu já oriento na prática há muito tempo, porque eles estão no meu grupo de pesquisa, e os outros estão muito no início, Bianca, a Maria Eduarda e a Thaís, né? Então, talvez para esses 3 tenha alguma demanda mais urgente, ou aí a gente pode analisar troca de orientação, mas pedindo para aguardar pelo menos até esses 3 meses. Porque se ele retornar, está resolvido, né? Mas se não, pelo menos para deixá-los cientes, né? Cientes desse afastamento deles. Talvez alguns não saibam. Jana, você acha mesmo que eles não sabem? Olha, a Natália acho... soube por mim, por exemplo. Não houve nem. O Jorge não avisou ninguém, porque foi de repente. Mas os alunos não têm aí uma network, né? Mas não sabem por quanto tempo, não sabem o que está Tem, acontecendo. Ademar. Entendi. Não, tá, a gente reforça e comunica oficialmente, pode ser. Então é isso. A princípio enviamos um e-mail informando que o afastamento, né, formal, a previsão atual, e que caso eles tenham alguma demanda, procurar a coordenação. Pode ser. Eu acho melhor. Podemos encaminhar dessa maneira? Alguma objeção, alguma nova observação? Então, aprovado o encaminhamento. E tem 1.2 e tem 1.2.1, exame de qualificação. Né? A inscrição do exame de Guilherme, orientado por Marina. Pode abrir a sugestão de banca, por gentileza? Janaína e Silvia, suplentes Simone e Luciana. Tudo conferido, tudo em ordem. Favoráveis permaneçam como estão, contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Item 1.2.2, qualificação de Letícia, orientado por Alexandre. Titulares Gessiane e Sérgio. Suplente Simone e Flávia. Qualificação, né? Tudo conferido.
Favoráveis para como estão, contrário se manifestem, abstenções. Eu gostaria de me manifestar. Pois não. Eu não sei se está adequado estar na banca marido e mulher, os dois como titulares. Eu tenho a impressão que nós temos uma regra, não temos? Temos sim. Para qualificação especificamente não, mas para comissão julgadora tem uma Não. Não. Para qualquer banca. Porque tem conflito, né? O João sabe acho bem que... disso, né, João? Eu sei disso, experiência própria. Sabe Mas bem. será que é só no papel, João? Às vezes que é só no papel, João. Opa, não, isso não. Estou brincando. Tá no Agora papel. piada interna. Ah, sim, claro. Ah, sim, as relações de concubinato não tem problema. O problema é as que estão registradas no cartório. Essa, impossível. Não, mas eu não tenho absolutamente nada a ver com isso, né? Mas eu só estou preocupada se for questionado. Se isso depois for questionado por alguém, tem que responder. Só para a gente checar essa informação e se realmente for permitido, avisar que para a defesa isso não poderá ocorrer. É verdade, viu, Matheus? Você vai me desculpar, mas nem para qualificação, nem para defesa final. O que eu conheço de norma, professor, fala para a defesa. Vou te E, falar, verdade... inclusive quem presidiu essa conversa aí foi o professor Rudinei, com aquele professor aqui do direito da contabilidade, que é o Marcos. Me lembro até hoje, com detalhes. Provavelmente. Bom, então assim, como eu era muito interessado nesse assunto, eu me lembro disso. Então, que eu não concluí, né? Para efeitos de normas, pelo que eu sei, explícitas, só fala para defesa, mas o código de ética parece que tem algumas restrições, né? Que vamos levantar isso, né? Vamos fazer o seguinte, eu acho que eles têm que ter a chance de mudar se quiserem. Então, o que vocês querem fazer? Retira de pauta? Querem alterar a banca? Não seria mais fácil pôr ou a Flávia ou a Simone no lugar de um dos dois? Não sei. Não, eu acho que a gente tem que consultá-los. Não arbitrar dessa forma. A gente depois aprova de referendo. Eu acho que a prova de referendo não tem problema. Só para eles checarem, a gente checa, informa, pergunta se eles querem trocar, por quê? Pode ser risco, alguém pode questionar depois. Então, acho que vale a pena dar uma olhada, de fato, confirmar essa... Não pode marido e mulher em lugar nenhum, nenhuma banca, nada. Por que poderia numa qualificação? Não, isso aí é coisa assim, acho que o Alexandre Dias nem pensou nisso. Acredito que ele não saiba. Né, nem... Isso. Então, isso. Sim. Aí fica consignada a... Certo? Então, aqui é a banca que nós vamos precisar alterar, ou, bom, não sei o que vocês vão querer decidir, né? Como que foi esse depósito, Matheus? Foi feito antes do afastamento do Jorge? Não sei, professora. 6 de maio aqui está constando que foi feito Qual o depósito. dia formal? Qual que é o dia formal da licença dele? É depois dessa data. Eu acho que foi depois, eu acho que foi. Mas, enfim, o fato é que aqui não foi indicado um substituto. Eu acho que foi dia 13 o orientador, formal do Jorge. Mas, das duas, uma, né? É porque, na verdade, agora retirar a inscrição da aluna, teríamos que constar para a reitoria, né? Agora, o que vocês podem fazer é designar um substituto para o orientador, né? Porque essa pessoa vai presidir, né, e votar, porque é uma banca de qualificação. Ô, Janaína, vamos colocar você como... É que você... A professora Janaína caiu? Jana?
Então, mas de todo modo, é possível fazer isso? Colocar como. Ah, tá aqui, ó, substituto do orientador. Sim. Qualquer professor do programa pode substituir o orientador. Só que ele vai ter que votar nesse caso também, né? Então, o ideal é que seja alguém da mesma linha de pesquisa, né? Sim, é o caso da Jana, né? Pode ser ela. Ai, perdão, gente, é que agora vieram pegar um tapete. Então, tá um horror hoje aqui. Ó, Jana, só um você... minutinho, porque o Ademar acho que caiu agora. Ah, tá Mas bom. se vocês quiserem ir conversando, só a decisão a gente precisa guardar ele, tá? Tá bom. O que vocês estavam falando? Desculpa, eu não consegui ouvir. Colocar você como substituto. Não. Porque eu não gostaria de ter Por que mais não? esse papel. Porque eu tenho uma vida muito atribulada, estou com muitas bancas de MBA. Por quê? Eu estou levando sozinho o MBA, estou participando de todas as bancas das 50 defesas, porque ele, como coordenador, também não está participando. Não sei, se tivesse um outro nome... Não pode simplesmente puxar mais um nome do membro suplente, aí um dos 3 lá na hora decide quem preside? Os suplentes, o único interno é a professora Janaína. Já estou na Flávia, banca então, da mas Marina, pode já estou em tudo puxar. que é lugar. A Fica Flávia o não internou o Marcos. programa. Então, mas Escuta, mas Pode ser Marcos qualquer Enem. professor. Pode ser qualquer professor, não precisa cair na banca. Então, mas, professor do gente, se programa. chamar para a banca o Marcos, a Silvia e a Flávia, por exemplo, na hora, um dos 3 resolve quem é o presidente, o Marcos ou a Silvia. Não, Não, na vocês hora não, tem que precisam ficar indicar agora. aqui, vocês já precisam indicar aqui quem vai ser o presidente. Então, aí tanto Substituto. faz se o Marcos ou a Silvia, entendeu? podemos Puxa a indicar Flávia. já? Tira a Flávia da suplência, já puxa ela para titularidade. Não, mas ela é do outro departamento, né? Não, mas não estou falando que ela tem que ser a presidente. Falando, puxa ela para titularidade, tira ela da suplência. Sim, Deixa eu só fazer que de uma qualquer pergunta. maneira precisa decidir se o Marcos Aí, ou a aí Silvia. faz mamãe mandou aí, viu? Não, então, eu posso fazer sugestão já diretamente. Coloca a Silvia como substituto do orientador e joga o Jorge como suplente, é isso? Faz sentido isso? Não, o Não, Jorge a não gente tem que precisa. colocar não, mais um nome. joga a Silvia para o papel do Jorge e a Flávia para o papel da Silvia. Isso. Aí vocês só vão precisar colocar mais um suplente Isso. agora, nesse caso. Isso, aí Coloca Mas a não pode Marina. ser o Jorge, professor. Pode Não pôr a pode ser o Marina. Jorge. põe a Marina de Pode pôr a suplente. Marina. Né? Certo. Então vou anotar aqui, estou puxando para o lado aqui só para eu anotar Eu não tenho nem data para fazer mais banca. Eu estou com a agenda Não, eu estou totalmente até dia 20 comprometida. até dia 20 de junho eu estou E eu morta. já estou com o papel de orientadora dos alunos dele há muito tempo. Eu não vou assumir mais isso agora. Banca. Então, substituto do orientador, professora Silvia, certo? Silvia? Membro titular, Marcos Pava. Membro titular, Flávia Dom Márcio. Membro suplente, professora Janaína, certo? E a professora Marina entra na banca como suplente. Isso. Isso? Você já estava como suplente, né, Jana? É isso? Isso. Eu estava Tá. como suplente. Isso. Então tá bom. É isso então. Aí Tá comunicamos a professora Silvia, então, que ela foi promovida a presidente dessa comissão. Ei, promoção. E a Flávia, que estava ali de suplente, precisa ser informada também, né? Tem que entrar no jogo das datas. Então, comunicando a professora Silvia, em teoria, ela teria que fazer esse papel de agendar a banca, né? Inclusive. Olha, então tem uma solução mais fácil. Se você voltar lá para a lista, ao invés de colocar a Flávia, põe a Marina direto, deixa a Flávia suplente. Põe a Marina direto lá. Marina como titular? Isso. Para mim não tem problema nenhum. Não. Foi, ainda é, né? Pós-doc do Jorge.
Isso, então? Sim. E aí não tem que falar com a Flávia, né? Não tem que esperar o Ademar? Não sei o que tem que fazer agora. Sim. Só para a gente bater o martelo. Ele está entrando, ele acabou de pedir aqui, pelo menos. Ademar, tá ouvindo bem a gente? Sim, tô ouvindo. Meu computador aqui deu algum problema aqui, não quer conectar. Conectei pelo telefone. Ok. Só a professora Adriana, será que ela só saiu da mesa ou ficou estranha a imagem dela ali? Professora Adriana? Um pouquinho antes de eu cair também ficou estranho. Acho que ela A só Ela tela. voltou saiu. correndo. Tá voltando. Então, Ademar, aqui essa banca, eu vou mostrar para você. Gente, eu tô em reunião desde a 1, gente. Eu fui pegar um copo d'água, uma garrafinha d'água. Pelo amor de Deus. Puta, é inacreditável Acabou que faz eu tô tempo. em reunião. Aliás, eu tô em reunião aqui sentada nessa mesma cadeira desde as 8. Ademar, essa banca aqui, o professor Jorge, ele é o orientador e não foi indicado substituto, tá? Então, professor Marcos como titular, professora Silvia como titular, professora Flávia como titular, professora Janaína como suplente, desculpa, e professora Janaína como suplente. Eles estão sugerindo alterar a banca, colocando a professora Silvia, que era titular, como substituta do orientador, deixando o Marcos Sava como titular, incluindo a professora Marina como titular na banca, e a banca suplente mantém do jeito que estava. Maravilha. Ok? Ok. Professor João, aprovado assim? Sim. Se ninguém tiver mais nenhuma sugestão, em votação, favoráveis apenas como estão, contrários se manifestem, abstenções, aprovado, por unanimidade. Inscrição, exame de qualificação, Tainara, orientada por Cláudia. Titulares Perla e Marcelo. Suplentes Saulo, da UEL, e Alexandre Salgado. Tudo Aprovado. conferido, ok. Favoráveis permanecem como estão. Contrários se manifestem, abstenções. Depósitos e defesas. 1.3.1. André Donegal, orientado por Luciana Cesarino. Já foi aprovado de referendo. Pode abrir aí a... Titulares Adriana, Ananda e Jorge, sendo a orientadora a presidente da banca sem direito a voto, né? Suplentes Janaína, Petronilha e Janduí. Em debate, favoráveis como estão. Em votação, perdão. Sim. Índice de semelhança. Querem ver? Ou tudo bem? Tudo certo. Referendado. Por unanimidade. Fábio, orientado de Alexandre Salgado. Esse ainda é do Acho que todos são das normas antigas, viu, das professor? normas antigas. Acho que estão depositando. Né? Então, Marcos, Ana Cláudia, Cláudio, Sérgio e Luciano Mendes. Como titulares, Kleber, Gessiane, Luiz Eduardo, Canemblay e Aldo como suplentes. Tem algum problema?
Não sei também. Eu acho que o que não poderia é chamar Não. os dois, né? Ou um ou outro. Talvez só colocar como recomendação, né? Que caso tenha Ok. que convocar mais de um suplente, não. Em discussão. Favorável. Tem aí o índice de semelhança, né? Ok. Favoráveis permanecem como estão, contrários se manifestem, abstenções. Aprovado por unanimidade. Yasmine orientada por Lara. Tem a banca aí? Tem. Titulares: Luciana, Denilson e o Júlio Cunha. Me orientado. Suplentes: Adriana Caldana, Vivian e Joyce. Favoráveis permanecem como estão, contrários se manifestem, já é defesa final, né? Todas essas são defesa, professor. Então, eu sei, mas nesse caso é o novo, né? É mestrado. Mestrado, perdão. Mestrado, perdão. É verdade. Aprovado? Só uma observação. Volta lá, por favor, na folha de depósito. Eu fui designada como substituta. Estou sabendo agora. Você não quer? Neste caso, eu quero. Então, coloco novamente em votação. É uma defesa. Aí vamos. Os favoráveis, os índices de semelhança são baixos. Favoráveis como estão, contrários se manifestem, abstenções. Mas uma coisa importante. Neste caso, a Lara ela está afastada, mas não da orientação. Não, Ela pode presidir? sim. Sim. Então foi só um preciosismo colocar meu nome aí, porque Só é importante que se a defesa acontecer ainda em junho, a professora Lara vai precisar, depois de junho, a professora Lara vai precisar vir, ela precisa estar aqui. O aluno e o orientador precisam estar na FEA, a partir de julho. verdade. E agora, hein? Aí ela me designa. Vou eu. Né? Tem que ser. Então tá ok. Yasmine, orientada por Lara. Não, agora é o Matheus. Desculpa, Matheus, orientado por Cláudia. Lara, Eduardo e Antônio como suplentes. Luciana, Mirna e José Carlos Vaz como suplentes. Não tem substituto. Índice de semelhança 10%, ok. Comentários. Em votação, favoráveis para como estão, contrários se manifestem. Abstenções, aprovar por unanimidade. Disciplinas não tem, orientadores não tem, processo seletivo. Referendamento, resultado do edital
11:22. Aprovados Iago, processo seletivo de doutorado, né? Aprovado Iago, orientado de Alexandre, Luiz Ricardo, orientado de Silvia. Isso. Essa é a turma que está entrando agora no segundo trimestre. Em discussão. Em votação, favoráveis pelas como estão, contrários se manifestem. Abstenções. Aprovado por unanimidade. Referendo, retificação do edital FEA 33/22, processo seletivo de doutorado, turma do terceiro trimestre. Alteração do link para regulamentos sobre proficiência. Aprovei aguardando o referendo do colegiado. Quer mostrar qual que... Na verdade, é uma retificação só de... O link, só de o link. link, Tava, né? no edital estava um link para uma página que o site não está exibindo mais. Pode ser? Em discussão? Favoráveis pelas mais como estão, contrários se manifestem. Aprovado, referendado pelo colegiado. 1.6.3, referendamento do resultado edital, processo seletivo de alunos especiais e disciplina do segundo trimestre. Também aprovado o referendo. Quais foram as disciplinas? Vou abrir aqui, professor, só um minutinho. Mercado de capitais, 3 aprovados. Mindfulness, 2 aprovados. Em discussão, favoráveis pelas como estão, contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. 1.7, prorrogação de prazo. Vitor, orientado de Marcos. Pedindo prorrogação de depósito de tese. Alegando Covid, né? Sim, todos esses dois aqui são pela Covid. Thaís, orientada de Jorge, pedindo também a mesma coisa. Isso aqui, só um detalhe, que o pedido foi feito já sem a assinatura do Jorge, tá? Foi feito com a assinatura ex officio do coordenador do programa. Isso. Favorável em discussão, em votação, favoráveis pelas como estão, contrários se manifestem, abstenções, referendado por unanimidade pelo colegiado. 1.8, bolsas. Esse é um caso meio enrolado, mas, bom, enfim. Restrição de bolsa encerrada antes da estudante de doutorado, Pamela Souza Dias. A CAPES primeiramente orientou cadastrar a bolsa, o que foi feito, porém depois informou que não permite pagamento retroativo por erros administrativos. O aluno provavelmente receberá no início de junho a cota devido ao cadastro realizado. Ainda não aconteceu, né? Ela vai receber de qualquer jeito, professor. De qualquer jeito? A questão é que a gente pode determinar que a aluna devolva a bolsa, né? Só que não é um problema da aluna, né? É um erro administrativo da USP, né? Mais especificamente, a Faculdade de Medicina, que é quem faz o registro no sistema, ela não olhou que a data era para o mês posterior, nós mandamos adiantado, né? O formulário, né? Mas eles não olharam lá que estava adiantado e fizeram o cadastramento do cancelamento antes da defesa dela. E aí ela só percebeu agora, a aluna comunicou a gente. Aí nós consultamos a CAPES a princípio disse que poderia cadastrar a bolsa para a aluna, mesmo a aluna já tendo defendido. Aí cadastrou. Aí fez o cadastro. Depois disso, teve uma outra dúvida que precisou ser encaminhada para a CAPES, aí a CAPES devolveu dizendo que não é permitido o pagamento de cotas retroativas por erros administrativos. Então ela desdisse o que ela havia dito, só que isso já tinha feito o cadastro e não tem mais como tirar. Ou seja, a aluna vai receber. A pergunta Aí nós temos duas opções. Ou deixamos como está e arquivamos e mantemos o registro do que foi feito, né? Porque, na minha opinião, não há nada de errado, né? Quer dizer, tem essa questão do lapso administrativo, né? Ou nós pedimos para a aluna devolver,
Só que aí acho que a gente precisa pensar numa forma de ressarcir a aluna, porque foi um erro da USP, não da aluna, né? Então, a pergunta que nos sobra é se nós, como programa, temos algum grau de solidariedade com o erro da medicina. Porque eu não estou A aluna afim. tinha direito a receber e recebeu, acabou. Eu também acho. Arquiva isso. O que eu falei era, deixa eu ficar e pronto. Senão é ela que entra com processo contra, inclusive, o funcionário que fez errado. Então, recebeu, pronto. Era direito dela receber. Minha opinião, assim, deixa como está. Então, por decisão do colegiado, deixa como está. Até porque a gente decidir que ela vai devolver, ela pode não devolver. Não é um bom termo. Vai. Oi. Deixa como está, acho que não é um bom termo para colocar na ata. Deixa rolar. Não, se a gente decidir que ela tem que devolver, isso não resolve nada, porque ela pode simplesmente não devolver. Já que não há má fé, professor, Não acho que é tem. importante, né? Exato. É isso, professor? É isso. Na verdade, não é nem a gente, né, que vai manter o pagamento. Nós não vamos manter o pagamento. Decidido não. Quem faz o registro nos sistemas da CAPES é a USP, né? A Faculdade de Então, Medicina, mas no caso. Veja. Quem paga é a CAPES. Eu sei, mas a USP, a unidade de São Carlos ou de Piracicaba não vai responder por isso. Estou dizendo o seguinte: a responsabilidade é de um indivíduo ou de um setor, não da universidade como um todo, né? Então, o que eu estou dizendo é o seguinte: eu como programa ou como coordenador de programa não tenho responsabilidade sobre isso. Então, Professor João, travou a sua comunicação, se o senhor estiver falando ainda. Deve ter dado uma interrupção ali no sinal. Uhum. Esperar ele voltar, mas o que ele está falando aí, na verdade, o problema é que nós temos como corrigir o problema, né? alô, vocês estão me ouvindo? Agora sim, João. Obrigado. Então, eu acho assim, foi decidido não interpor ações contra o pagamento, né? Algo do jeito. Só com relação ao que o senhor estava falando no início, professor, na verdade o problema é que nós temos como corrigir o problema, né? Corrigir o pagamento indevido. É outro problema. Mas eu não vou corrigir um erro que não é nosso. Não, em outra, se a gente corrigir, a gente está criando outro problema, porque ela tem direito a receber. Sim. Aí a gente corrige, aí depois tem que resolver o outro problema, que é ela receber. Aí vão falar que tem que cadastrar. Aí cadastra, aí paga. Na verdade, eu acho que a CAPES iria determinar que a USP fizesse o pagamento para a aluna. Eu acho que é isso que aconteceria. Eu acho que é melhor deixar como está, como disse o João. Se a gente corrigir, para depois corrigir, vai ter que fazer isso que foi feito. A correção da correção não vale a pena. Então, foi decidido não interpor gestões em relação ao problema. Eu acho que só tem que ficar muito claro, João, que o problema foi causado pela medicina. Isso tem nos documentos, professor. Mas que fique registrado aí que a gente... O problema é, a aluna tinha direito a receber X parcelas. Ela recebeu X parcelas. Como isso foi feito, quem errou no caminho... Tem como demonstrar isso, professora? Porque o e-mail que a gente mandou para a medicina com o formulário, tem o formulário anexado com a data correta. Então, se um dia alguém questionar, nós temos como provar que foi um erro. E a aluna também. Ela não tem a medicina, como dizer... óbvio, vai alegar que o problema é nosso porque nós encaminhamos adiantado, né? Mas nós podemos argumentar. Então, a gente cometeu um erro por ser mais eficiente, né? O que não foi um erro. Exatamente.
pessoa não prestou atenção na data, foi um erro humano. Agora, a Coloca aluna aí, não pode pagar o por isso. colegiado é favorável à manutenção do pagamento. Pronto. Pronto, acho que tá bom assim. Eu só não sei se aqui tem crase, mas depois eu pesquiso. Tá correto. Muito bem. Expediente. A aprovação da 100ª. O senhor quer 49ª passar para a reunião. pauta suplementar, professor? Pode ser, melhor. Prorrogação de Gabriel, orientado por Marcos. Isso. Esse aluno está pedindo 630 dias porque ele já tinha solicitado anteriormente 3 meses, tá, de prorrogação na resolução antiga da USP, tá? Porque a Entendi. última não permite novos pedidos, né? Só que como ele pediu antes dela, agora ele pode. Então vai Ok, totalizar os discussão. 720 dias. Em votação, favoráveis pelo como estão. Contrário se manifesta e aprovado por unanimidade. Depósito de Natália, orientado por Perla. E aqui nós vamos ter 2 problemas, professor. Nós precisamos Temos 2 problemas. alterar a banca e o relatório de similaridade. Não sei se vocês já conversaram com a professora Perla. Não. Mas abre Tem aí. que ver o porquê dos 50%, né? Eu falei com ela sobre isso, mas eu não falei sobre a banca, não me lembrei da banca. Qual que é o problema da banca? Essa professora aqui, professora Ana Paula, apesar dela ser da Unesp, ela tem um vínculo com a USP. Ela é responsável por uma disciplina de pós-graduação, inclusive, se eu não me engano. Então, ela entra como interna à USP. E dessa forma, nós não temos externos à USP aqui. Porque o Alexandre Bevilacqua é do programa, a professora Sônia é sênior, né? Então, vinculada ao departamento, inclusive. A Sônia continua como sênior? Acho que nem. Olha, nos sistemas continua. Tá. Ela, na verdade, ela tem até outros vínculos. Acho que, se eu não me engano, ela está vinculada ainda ao mestrado profissional da medicina, inclusive com responsabilidade em disciplinas, pelo menos na pesquisa que a gente fez no sistema consta ainda, né? Tá. Então, o Entendi. problema é a professora Ana Paula aqui, né? Que não é um erro deles, né? Porque como eles saberiam disso, né? Mas o sistema não permite que essa banca seja cadastrada dessa forma. Olha, se a gente puder ver outros assuntos, eu mandei uma mensagem para a Perla, se ela vir a tempo, aí a gente já resolve. A similaridade eu já conversei com ela, se a gente abrir o relatório lá, vai ver que é a soma de muitos 1%, e está considerando também as referências, está vendo? Então, assim, não há isoladamente nenhum trecho, está vendo? Com mais de 3 ou 4. Eu olhei o trabalho inteiro, né? Tem muitas citações diretas, trechos de relatório. Então, isso somando dá esses 50%. É isso que a gente sempre fala para os alunos, eles não entendem, não faz citação direta. Mesmo citando a fonte e tal. E pegou a lista de referências dela. Então, essa referência também acusou em outros lugares. Mas até ela não viu nenhum problema com esse relatório. Ok, então tem que ver a coisa da banda, ó. Eu pensando na banda, da banca. Por enquanto não está sendo encaminhado, né, para a banca. Em relação ao relatório, ok, né? Similaridade. Não dá simplesmente para retornar para ela e ela indicar um outro membro e aí o João aprova a de referendo? Volta lá para a banca. Porque é só uma suplente.
Se por acaso a tela responder até o final da reunião, porque ainda tem não os vou ficar comunicados. parada nisso aqui, não. Vamos deixar esse aí, então, para o final. Certo. Cronograma, proposto edital, processo seletivo do mestrado. Então, conforme eu conversei com o professor João e a professora Janaína, né, eu fiz uma alteração do cronograma para fazer as arguições em dezembro ainda, né? Aí eu consegui as únicas observações que nesse cronograma, os candidatos que utilizarem a ANPAD de novembro, porque a previsão do resultado é dia 27 de novembro, eles vão ter só uma semana para se inscreverem, tá? Pode parecer muito, mas se tiver qualquer alteração da ANPAD, né, vai comprometer esse cronograma. Só que o que a gente poderia fazer é, então, retificar, né? Só que aí, obrigatoriamente, a gente teria que fazer as arguições, provavelmente, em outro período. Ô, Matheus, a gente já discutiu isso anteriormente, também a gente não pode passar o resto da vida pautando, tá certo? Os nossos cronogramas em função dos cronogramas da ANPAD. As pessoas que antecipem, né? Tem ANPAD em setembro. Tem em setembro, tem em junho. Sim, tem de setembro, né? Outra questão que esse aglutinamento do cronograma vai levar é que a comissão ela vai ter só de 6 a 8 dias para fazer a avaliação dos currículos, tá? E a arguição ela vai ter que acontecer na semana anterior ao recesso, né? Semana do dia 19 a 23 de dezembro. Caso contrário, nossas datas seriam em janeiro, né? Exato. Então a gente está fazendo um trade-off aí. Isso. Acho que entre perdas e danos e vantagens, né? E benefícios, acho que esse calendário ficou melhor. Ok. A não ser que tenha alguém que queira reparar em alguma coisa. Né? Não, eu só não me lembro por que a gente tinha jogado tão para frente esse ano a inscrição. Por causa do edital da ANPAD. Se vocês não quiserem incluir esse ANPAD de novembro, eu posso refazer tudo. Só que aí vocês vão ter o problema de que os alunos vão ter que fazer o de setembro para poder se inscrever. Mas não sempre foi assim? Essa é a minha pergunta. Sim, essa edição de novembro, pelo que eu estou me lembrando, é uma edição adicional, né? Mas então, ajuda o programa a atrair pessoas, né? Por isso que eu fiz considerando ele. Se vocês quiserem que eu refaça. Não, porque assim, é uma coisa tradicional do PPGAL ter inscrição até outubro, entendeu? Por conta de pegar. E a gente fazia tudo até novembro, no comecinho de dezembro no máximo. Foi assim, desde que eu entrei no programa, assim. Eu não sei. Vou abrir Se vocês acharem que vale a pena. Eu acho que como a gente está com poucos candidatos, inclusive 0, né? No doutorado, se pegar o último Fashion Page, eu acho que aumenta a chance de ter mais candidatos. Vale a pena. Então, o comportamento dos candidatos anda meio errante, sabe? Aí eles entram e vão para a FEA São Paulo depois. Também tem essa, né? Eu acho que essa é uma saída de meio interessante, né? Inclui o certame essa da ANPAD, mas também não joga a gente para trabalhar em janeiro. Acho razoável. Então mantém de edital. Tá bom. Também tá bom. Ok. Só repassar o edital para ver se tem alguma coisa que eu preciso comentar com vocês aqui. Taxa de inscrição mantém R$214, não pode ser mais que isso. Se vocês quiserem, vocês podem diminuir. Não, tá bom. Teste ANPAD vai manter 50% da pontuação máxima. Sim. Aqui que eu coloquei em vermelho, eu só dei uma alterada no layout do edital, porque a parte que fala que o aluno tem que enviar os documentos comprobatórios da planilha de pontuação curricular fica lá na frente e não na inscrição. E aí muitos alunos, logo depois da inscrição, acabavam esquecendo de mandar isso e eu tinha que ficar ligando para eles, hoje é o seu último prazo para você mandar os documentos. Então eu coloquei aqui logo depois dos documentos para inscrição, tá? Mas cito lá também onde estava, que é conforme esse item eles têm que mandar os documentos, tá? Então só uma alteração de layout que eu acho que vai deixar mais eficiente aí para os alunos.
De acordo. Aqui mantemos, então, a questão do aluno se inscrever para uma linha só, mas que vocês podem aprovar ele para uma linha diferente, certo? Ah, vai manter a distância, a arguição? Se é possível, eu sou favorável. Eu sou favorável. A do doutorado foi presencial? Foi. Por quê? Na verdade, é o que eu conversei com o professor João. A do doutorado dava até para ter feito com essa pouca quantidade que teve, né? Tranquilamente a, a distância, né? Só que eu já tinha feito o edital presencial, né? Agora, no mestrado, se vier a quantidade que teve do ano passado, eu vou precisar de uma colaboração de vocês. Primeiro, eu vou ter que ver com o pessoal aqui do departamento se eles conseguem me ajudar, porque ficar só eu na sala de recepção dos alunos foi bem complicado. Uma outra coisa assim que aí eu vou precisar das pessoas que coordenarem a sala de cada linha de pesquisa é que acontece. No dia que a gente fez do ano passado, eu fiquei nas 4 salas, tanto na de espera, quanto com uma aba aberta aqui em cada sala de vocês para que vocês pudessem falar comigo, se precisassem de alguma coisa. Isso eu vi que não dá para fazer. Então, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que ficar só na sala de espera. E aí, se dentro das salas das arguições acontecer alguma coisa, alguém precisa sair dela e entrar na minha para falar comigo. E mesmo falando pelo WhatsApp, ficou assim bem complicado mesmo, porque os alunos ficam ali, ficam conversando, né? Então, é só uma adaptação que vai exigir, mas eu acredito que dá para fazer. Se colocar os estagiários do departamento não te ajudam? Porque, na Pode verdade, ser. é só uma gestão De pessoas, sim. é, de, É, de tô comunicando aqui vocês só para vocês estarem cientes que eu não vou conseguir ficar ouvindo o que vocês falam nas salas, né? Não tem problema. É porque, se for pensar né, de tantos candidatos que podem morar muito longe, né? É uma forma de fazer de uma forma mais eficiente, né, mais barata. Então, mantenha a distância. Bom, aqui eu sempre marco para perguntar se vocês querem fazer alguma adaptação na planilha, nas pontuações da planilha de pontuação curricular. Acredito que não, né? Não, acho que depois de muito experimentar, né? Empiricamente, acho que chegamos num modelo muito adequado. Aqui é o item que eu cito lá, a alteração do layout que eu fiz, né? Datas. Ah, aqui é o item que exige a vacinação, né? Mas se for presencial, é isso? É o aluno para frequentar as aulas até que se Frequentar as aulas. revogue, ele precisa, né? Ok. Na verdade, todas as atividades desenvolvidas nos campi. É isso. Isso aqui é o cronograma definitivo, então. As inscrições ficarão do dia 31 de outubro a 2 de dezembro. Até 6 de dezembro, os alunos encaminham os documentos para a gente. No máximo, 5 dias antes da arguição, a gente define o dia exato da arguição e convoca os alunos. Ah, só um detalhe que aqui nós vamos ter que fazer uma reunião em fevereiro, né? Tudo bem. Para aprovar esse resultado. Não pode ser a de referendo, que tem que subir para CPG, é isso? A gente corre o risco de, se tiver algum problema durante o processo, a CPG não querer aprovar e talvez não tenha reunião da CPG em fevereiro, né? Entendi. Mas se tivesse tudo ocorrer normalmente, podemos fazer a de referendo. Tá. Aprovado o edital, então? Aprovado, senhores e senhoras. Senhores e senhoras. E, professor, eu lembrei hoje que a gente precisava discutir o calendário de reuniões do segundo semestre.
Podemos manter sempre as quintas-feiras antes da reunião do... A CPG já definiu? Não, né? Não que tenha Não. passado para a gente, mas como eles são na terceira semana, né? A CPG só definiu a reunião de agosto Porque a último... e a de setembro, porque a de agosto é a última do Amauri e minha. E aí, dependendo de quem for o novo presidente, pode mudar, né? Mas provavelmente vai manter a terceira semana. Não, a questão da semana é uma portaria da FEA, né? O dia que vocês têm liberdade de definir, né? Podemos manter a ortodoxia, né? De... Todas as quintas das Eu primeiras nem semanas. marco a aula de quinta-feira Isso. por causa disso. Julho vai Quinta ter tarde. reunião ou não? Da minha parte, não. Acho que não deve ter. Agosto, então. 4 de agosto? 11 de agosto. A primeira semana seria 4, professor. Tem que ser. João, senão vai pegar o CRAD. Ah, é verdade. Sempre às 14 horas, né? Uhum. Setembro faz no dia 1º ou no dia 8? Dia 7 é feriado, né? Eita. Acho que melhor no dia 1º mesmo, né? Sim. Melhor. É a semana do saco cheio. 1º de setembro? A semana do 7 de setembro não tem aula na graduação, né? Normalmente não tem aula. A outra, né? Então dia 1º sim. Dia 1º é melhor. Primeiro, sim. Ok. Outubro. 6 de outubro? Isso. Novembro. 2 de novembro é feriado. Faz no dia 3 mesmo? Porque se emendar Não vai emendar, é na quarta. é quinta-feira. Pode ser 3. Aqui a gente só vai ter que convocar ela antes, né? E dezembro, 1º de dezembro, né? Ou 8? Melhor primeiro, porque a última semana de dezembro não conta, né? Vai ser recesso? Ok, então, esse calendário? Precisa ver se não vai coincidir lá, né? Ou não coincidir. Aí sempre tem essas coincidências, tipo CRAD de congregação, né? Dezembro não tem jeito, né? Mas como a gente está fazendo no primeiro dia e nós temos que ser anterior a esses outros colegiados, né? Uhum. Se tiver que alterar, provavelmente eles que vão ter que alterar, né? Tá bom. Eu acho que está muito boa a proposta e se houver alguma necessidade no percurso, a gente revê. Okay. Ademar não conflita com as suas aulas, não, né? Tudo bem? Tranquilo. Para mim, tranquilo. Beleza. Então depois eu mando para todos vocês o calendário para vocês colocarem nas agendas, tá? Perfeito, obrigado. Só falta... A professora Perla respondeu? Não respondeu. Vamos fazer como a Adriana sugeriu. Tira de pauta e volta a de referendo. Eu acho que não vai ter problema nenhum se a gente inserir o salgado ali como... não tem que ser externo. Não, tem que ser externo. Aí é difícil a gente pôr qualquer pessoa, tem que ser ela, né? O que a gente poderia fazer, o que vocês poderiam fazer era subir um suplente e descer um titular que seja de fora, né? Deixa eu ver, eu acho que dava para fazer isso. É final de dissertação, né? Deixa eu ver se tiver a mais, né? Nós temos 2 externos nos titulares aqui, que é a Juliana e a Ornella. Então, o que poderia fazer era trocar a Juliana e a Ornella por um dos membros suplentes. Podia ser o Alexandre, né? Porque, como não está em ordem alfabética, aí, pelo que dá para perceber, é que ela também está considerando externo como a Ana Paula, né? O grande problema é que, às vezes, o professor já meio que deixou a banca organizada, né, dos titulares, né? E aí bagunça essa organização dela, né?
Tá Não bom, sei se é então o caso. vamos tirar e fica a aprovação lá de referendo se ela arrumar isso aí. Vamos deixar para ela, então, responder, é isso? Melhor, né? Ok. Podia já sair com isso pronto, né? E liquidado. Agora que acabou a reunião, os homens foram embora. Acho que zeramos a pauta, não é isso? Sim, professor. Agora só expediente. Aprovação da ata e os comunicados. Então, expediente 2.1, aprovação da ata da 149ª reunião ordinária, ocorrida em 5 de maio. Em discussão, O senhor não estava, o senhor vai se abster, professor? É verdade, eu que conduzi. nem lembro por quê. O concurso do Amauri. Ah, é verdade. Eu quero me abster. E o Ademar? O Ademar também não estava, né? Foi a última da Adriana. Também, pelo mesmo motivo. Comunicados da coordenação, professor. Vou abrir aqui o que tem eu aquele anotei. último edital de última hora, né? Isso. O que eu coloquei aqui, não sei se vocês querem comentar alguma coisa do resultado do PDSE, apesar que já falaram, né? Durante a reunião, algumas coisas. É. Coloquei para comunicar, então, que não teve inscritos aptos para o edital do terceiro trimestre do doutorado, né? Só para deixar mais claro, nós tivemos até 2 inscrições, só que foram 2 alunos que pediram inscrição para o doutorado direto, só que um deles não tinha nem AMPAD, né? E nenhum deles tinha a publicação exigida pelo edital. Algum deles é orientado do Marcos? Não. Você lembra? Que eu tenha ficado sabendo, não, professor. Ele disse que tinha um aluno muito bom, perguntou para mim, falou assim: olha, as regras para o doutorado direto estão disponíveis no regulamento, né? Bom. Um deles tinha até publicação, mas acho que era em eventos. Entendi. E exigem periódicos, né? Se eu não me engano, tem até uma classificação exigida, né? Bem rapidamente, só acrescentando aí, na semana passada eu estive na FEA e até fui cumprimentar o pessoal da secretaria. A Érica falou para mim que eles instruíram muito bem esses 2 candidatos aí, né? Mas que mesmo assim eles procederam dessa forma e acabou dando esse resultado aí. Então, nossa secretaria, tipo assim, falou para eles, né, como que seria mais recomendado deles fazerem, mas acabou dando esse resultado. O problema desse edital também, né, pode ser por causa daquele problema que a gente teve com o cronograma da AMPAD, né? Não tinha um AMPAD disponível depois que a gente divulgou o edital para que os alunos pudessem se inscrever nesse terceiro trimestre. Não sei se vocês lembram disso, né? O AMPAD vai ser agora em junho, né? E a gente teve que fazer as inscrições antes por questões de cronograma. E aí, provavelmente por isso que não teve, né? Então, talvez faça sentido tentar alguma medida da coordenação falar com a AMPAD e ver se não tem como readequar os... Apesar que nós também temos uma especificidade, né, de ser trimestral, né? Não é semestral. Mas, enfim, fica a sugestão para vocês aí de talvez falar com a AMPAD uma possibilidade de alteração de cronograma, né? Esse de junho, talvez jogar mais para frente, já que tem o de setembro, né? Enfim, teria que fazer um estudo. Então, mas é gozado como não tem uma linearidade, né? O comportamento do processo seletivo, né? Muito difícil fazer previsão, estranho. Pois é. Tem processo que entram 10. Então, Parece que os começos do ano geralmente tem mais candidatos, né? Porque tem um prazo maior, né, entre os processos, né?
Então, mas do mesmo modo tem muita competição com os outros programas, né? Talvez, será que falta conhecimento de que existem essas duas outras entradas? Divulgação maior? Ou mais... Porque que tem, no fim do ano, todo mundo sabe, todo lugar tem fim do ano. O pessoal procura também, né? No final do ano, né? A divulgação da secretaria nós mandamos sempre para as redes sociais, né? Para nossa imprensa do campus. Tem um site de divulgação de processos seletivos também, que uma vez procurou a gente e eu mando para eles. Bom, não temos muito o que fazer. Já fizemos gestões junto ao setor de comunicação. Fizemos de tudo, na verdade. Né? Não sei. Tem talvez aí, se a gente for tentar usar esses estagiários nossos do departamento, rede social, sabe? Divulgar em páginas de faculdades de administração, economia. Pode ser. Muito antigamente, quando eu estava com a Adriana Barros, o que a gente fazia? 10, 15 anos atrás, né? A gente mandava pelo correio cartaz para faculdades espalhadas no Brasil inteiro, principalmente federais, para colocar os cartazes lá nas faculdades, né? Então, isso não é uma prática mais atual, né? Mas tem as redes sociais. Porque a gente queria muito divulgar o doutorado, né? Estava começando o doutorado. Então, é uma pena, né? Porque esse último certame foram 8 vagas, né? Pois é. E nenhum inscrito. Bom, o edital emergencial. Esse é o último ponto. Esse que o Matheus falou no comecinho, né? Programa Emergencial de Prevenção e Enfrentamento de Desastres Relacionados a Emergências Climáticas, Eventos Extremos, Acidentes Ambientais, Vulnerabilidade Social e Direitos Humanos. Por causa dos desmoronamentos aí, bem provavelmente é essa a motivação, né? Como é que você administra as coisas lá de Petrópolis, tá certo? Agora as coisas já botam os Guararapes, essas coisas, tem as coisas em Santa Catarina, né? E, enfim, a ideia é divulgar entre os docentes, para ver quem tem projeto, um por programa, é isso, não, Matheus? Isso, o programa tem que enviar um só. Eu fiz um resumão aqui, tá, do edital, professor. Mas assim, como é que ele chama? Os eixos temáticos me parecem ser bem alinhados com o programa. Eu vou abrir o edital aqui para vocês verem os eixos temáticos. Eu já mandei para todos os orientadores, tá? Agora, a grande questão é que provavelmente vamos ter aí, quer dizer, há uma grande probabilidade de ter inscritos e nós teríamos que selecionar um projeto, né? Ó, os eixos temáticos são esses daqui, ó. Amplia um pouquinho. Direitos humanos, direitos fundamentais, responsabilidade civil, política nacional e proteção e defesa civil e proteção social, mapeamento de estratégias de estruturação, conservação e proteção de redes de apoio, né? Isso aqui acho que tem linhas nesse sentido, né? Proximidade com prevenção, mitigação e superação, gestão de riscos e políticas públicas preventivas, assistenciais, vulnerabilidade urbana, investigação com foco na prevenção e mitigação das implicações no meio social, econômico e familiar, estratégias e propostas de ação para mitigação dos impactos socioeconômicos em populações locais, né? Também parece assim ter bastante gente que pode ter projetos desenvolvidos nesse sentido, né? Prever bolsas para doutorado e pós-doutorado, enfim, aqui o que tem que submeter só será aceito um único projeto por proponente, né, e por programa. E os documentos que precisam ser enviados, tem uma planilha de custos que precisa ser feita, né?
cronograma. No e-mail que eu mandei divulgando tem as sugestões da Pró-Reitoria de documentos. Aqui um detalhe importante, que eles não vão aceitar assinaturas digitalizadas. Tem que ser assinatura com certificação eletrônica. Então, quem for submeter vai ter que dar um jeito de ter uma certificação eletrônica. E aí aqui o cronograma. Por que eu pus o cronograma aqui? Porque a Pró-Reitoria, eles precisam ter um documento que precisa ser assinado pelo Pró-Reitor. Então a Pró-Reitoria pediu 5 dias antes dessa data limite do dia 25 de julho, para a gente encaminhar, né? Aí, professor, eu queria ver com o senhor se o senhor quer estabelecer um cronograma, ou deixamos para ver se vai aparecer algum Sim, vai ter interessado. inscrição, então. Porque se aparecer inscrição muito em cima da hora e for mais de uma, vocês vão ter que escolher um e mandar. Ó, eles colocaram 25 de julho, né? Como a Pró-Reitoria pede 5 de julho. Como a Pró-Reitoria pede 5 dias, vamos considerar úteis, né? A gente teria que mandar no máximo até dia 15 de julho. No máximo até dia 15 de julho a gente precisa selecionar e encaminhar para a Pró-Reitoria o projeto que encaminharia. Ou seja, se alguém deixar para entregar aqui nessa segunda semana de julho e for mais de um, vocês podem ter problemas. Então vocês podem delimitar já, ou se quiserem esperar para ver se vai aparecer alguma manifestação, tal. Vocês mesmos têm projetos alinhados, né? Algum de vocês teria interesse? Talvez, vou pensar. Mas eu não tenho. A princípio, eu acho que vale a pena esperar para reagir ao estímulo. Aí eu vou falando para vocês se alguém perguntar e etc. Isso. Tudo bem. Estou só tentando ver aqui o que é, o que dá isso aí. Inclusive pela facilidade da reunião à distância, né? A gente pode fazer uma convocação muito rápida, fazer um... Isso que eu não entendi aqui, é bolsa? Bolsa de estudo, é isso? Na verdade, eu acho que vocês podem determinar os custos e a CAPES a CAPES financiar ou não, né? 3 pós-doc, 2 doc. Parece que tem custeio também. Aqui, ó, do orçamento. Os projetos serão apoiados no valor global estimado de R$ 4.272.000. Os recursos serão divididos conforme abaixo, até 3 milhões para concessão de bolsas de estudo e 600 mil para recurso de custeio. Até 50 mil em cada projeto. Então, ou seja, vocês podem colocar o que for, que entenderem, até 50 mil, né, de custeio. E bolsas de doutorado e pós-doutorado. Aqui, ó, limitada a 3 de pós-doc e 2 de doutorado. Entendi. Me parece ser isso. Né? Ok, então, professor, então a gente aguarda, se eu começar a receber muita manifestação de interesse, aviso o senhor e estabelece data. Ok. Eu já divulguei para os docentes. Perfeito. Palavras aos membros. Adriana Janaína Demar. Não tenho. Então, quero declarar que cumprimos a pauta. Agradecer muitíssimo a gentileza da presença de todos. E aguardá-los até uma próxima oportunidade. Tudo bem?
Tá certo. Muito agradecido Gravação e pelas gentilezas e pela celeridade da reunião, mesmo sendo uma pauta não tão leve, né? Ai, que bom que você não... Não está gravando ainda, né? Tá